Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz, toda a paz que habita, que reside no nosso Senhor Jesus, seja derramada de forma abundante sobre as nossas, sobre as vossas vidas, não só hoje, mas como para todo o sempre. Muita saúde e paz para todos nós, para todos vocês. Eu sou Wagner Alexandre e hoje daremos continuidade aqui na nossa viagem pelos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, se faz necessário que eu venha pontuar que, de forma alguma, eu tenho a pretensão de esgotar as conclusões e comentários que faço acerca de cada capítulo, de cada versículo que estamos lendo, estudando juntos. Eu jamais tive essa pretensão de esgotar essa fonte inesgotável que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pois toda vez que lermos ou nos dispusermos a ler esses capítulos, novos caminhos e conclusões nos serão apresentados. Toda vez que nos dispormos a ler esses evangelhos, novas viagens, novos caminhos nos serão apresentados, pois o evangelho do nosso Senhor Jesus, guarde bem, ele é inesgotável. Ele é multifocal, ele olha em todas as direções. E sendo assim, o Evangelho do nosso Senhor Jesus nos conduz a um universo de possibilidades. Entenda isso com o coração. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é inesgotável, ele é multifocal e nos conduz, consequentemente, a um universo de possibilidades, pois o Evangelho do nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus é viva. O Evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva. E esse é um dos principais motivos que me levam a ser extremamente redundante. Redundante em orientar a todo homem e toda mulher a manter uma vida de leitura dos evangelhos do nosso Senhor Jesus. Sou redundante nisso. Todo homem e toda mulher precisa, assim como o ar que respiramos, precisa manter uma vida de leitura dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois cada leitura é uma viagem. Cada leitura é uma possibilidade. O Espírito Santo terá oportunidade e liberdade de enriquecer em muito a nossa percepção de vida, a nossa percepção espiritual. Cada leitura é uma viagem. A palavra de Deus é viva, guarde isso no seu coração. Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou João, volta. Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou João de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou João de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto vivermos aqui nessa terra. A Bíblia toda
é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar. Sim, toda ela é recomendável. Mas os 4 evangelhos são vitais. É como o ar que nós respiramos. É assim que devemos proceder enquanto vivos aqui nesse planeta Terra. Cada leitura é uma viagem. O Espírito Santo vos revelará a todos nós um universo de possibilidades. Embarque nessa viagem enquanto você viver aqui nessa terra. Eu sou redundante nisso e serei enquanto estivermos aqui juntos, nesses nossos encontros. Quase que sempre eu serei redundante nesse sentido. Eu quero que você guarde esse conceito e que ele não se aparte dos nossos corações. Posto isto, a nossa porção de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. E o que leremos hoje, nesse capítulo 5, é comumente conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Sermão esse que vai terminar lá no capítulo 7 do mesmo Evangelho de Mateus. Ele começa aqui no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse sermão abarca o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, portanto. E maravilhoso é esse sermão. Maravilhoso é esse sermão, como você poderá observar facilmente. E eu te digo, praticamente o evangelho todo está contido nesses ensinamentos. Praticamente o evangelho todo, praticamente tudo que precisamos para viver uma vida em Cristo está dito aqui. Praticamente tudo. Portanto, venhamos a absorver esses ensinamentos com o coração, sempre com o coração. E uma vez absorvidos esses conceitos, possamos verdadeiramente colocá-los em prática. Que venhamos a absorver com o coração esses maravilhosos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez absorvidos, possamos colocá-los em prática. Pois praticamente tudo que precisamos para viver uma vida em Cristo está dito aqui, sendo redundante. Está aqui. Esses ensinamentos são preciosíssimos. Preciosíssimos. Portanto, estejais desde já, eu vos alerto, estejais desde já com os vossos corações em profunda reverência e humildade diante de Deus. Coração humilde e reverente diante desses preciosos ensinamentos que abordaremos aqui. Ouvidos e corações atentos, reverentes e humildes. Prepare-se para essa viagem. Prepare-se para essa viagem maravilhosa que está contida aqui nesse Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como você melhor preferir. Capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte.
E aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja bem, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui, Jesus se dirige aos seus discípulos, mas também a uma multidão que ali estava. Você pode averiguar isso no capítulo 7, no versículo 28. E tem uma coisa que eu acho muito pontual aqui já nesse versículo primeiro. E aproximaram-se dele os seus discípulos. Tinha uma grande multidão ali. Jesus, ele se dirige aos seus discípulos, sim, mas também a uma multidão que ali estava. Mas eu acho interessante pontuar que, olha aqui, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, veja bem, aproximaram-se dele os seus discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Aproxime-se do Mestre. Sente-se aos pés do Mestre, o mais próximo possível. Havia ali uma multidão pronta para ouvir a mensagem de Jesus. Jesus falou a uma multidão, mas os discípulos não se contentaram apenas em estar, em fazer parte daquela multidão. Não. Eles aproximaram-se do Mestre, chegaram mais perto. Se eu e você temos a pretensão de sermos muito mais do que uma simples multidão, se a gente almeja um discipulado, se eu pretendo ser um discípulo de Cristo, se faz necessário que eu me aproxime mais e mais do Mestre. Que eu venha, consequentemente, a adquirir mais intimidade. Quem está mais próximo ganha em intimidade, ganha em convivência. Eu preciso ficar próximo de Jesus. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais próximo de Jesus, melhor. Ele nos explicará as entrelinhas das suas parábolas. Muitos ouviam as parábolas de Jesus, mas só os discípulos que estavam próximos é que entendiam as subjetividades das parábolas. Pois Jesus explicava as parábolas de forma mais minuciosa para os discípulos que estavam próximos, aos seus pés. A intimidade é um rio de águas vivas. É uma árvore muito frutífera. Frutos eternos procedem dessa árvore, que se chama proximidade, comunhão e intimidade com o nosso Senhor Jesus. Frutos maravilhosos procedem dessa intimidade, dessa proximidade. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados ou felizes. Isso, felizes. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que vivem uma vida com Deus e vivem, portanto, sob a orientação de Deus, debaixo da orientação de Deus, próximo de Deus, aos pés de Jesus. Esses são felizes. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, mais felizes seremos. A felicidade possível aqui nesse planeta Terra se encontra na proximidade, na intimidade com o nosso Deus. E pobre de espírito aqui significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual. Isso é ser pobre de espírito aqui. Reconhecermos verdadeiramente que não temos qualquer autossuficiência espiritual ou qualquer outra autossuficiência. Ser pobre de espírito aqui é confiar totalmente e inteiramente no nosso Deus. É reconhecer que eu não sou nada sem Deus. Eu não tenho autossuficiência espiritual e nem autossuficiência em nenhuma direção. Eu sou totalmente dependente de Deus. E isso é ser pobre de espírito aqui. Ou seja, felizes são aqueles que confiam totalmente em Deus. Esses verdadeiramente são felizes. Os que confiam totalmente, integralmente no nosso Deus e não em si mesmos. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A gente não governa praticamente nada aqui nesse planeta. Somos dependentes de Deus em tudo e autossuficientes em nada. Precisamos entender verdadeiramente isso. E aqui, já nesse versículo 3, está o princípio de tudo. Você compreende? Está o princípio de tudo aqui, explicitado já aqui nesse versículo 3. Princípio esse: confiar em Deus e só em Deus. Confiar em Deus e só em Deus. Olha o princípio explicitado aqui de forma muito clara. Um princípio eterno. Confiar em Deus e só em Deus. Pois o que sou eu? Reflita sobre isso. O que é o homem? Poeira. O que sou eu? O que é o homem? O que é o homem diante da grandeza do nosso Deus? Precisamos que esse princípio seja verdadeiramente absorvido por todos nós. Sem esse princípio não dá para continuar. É um auto-engano não absorvermos de forma verdadeira esse princípio. Devemos confiar em Deus e só em Deus.
ninguém e nada mais. A nossa confiança tem que ser colocada, depositada, única e exclusivamente no nosso Deus e em mais nada. Sem esse princípio, não dá para prosseguir. É um enganar-se a si mesmo. O homem não é nada. Nós não somos nada sem Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós somos poeira no vento. Não somos nada. Não governamos praticamente nada. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Só quem confia verdadeiramente em Deus, somente quem confia verdadeiramente em Deus entenderá com o coração esses ensinamentos. Eu preciso vos advertir a respeito disso. Só quem confia verdadeiramente em Deus entenderá com o coração esses ensinamentos, que é muito diferente de entender apenas com o intelecto. Precisa nascer em nós essa semente, essa viga mestra do Evangelho. Quem confia em Deus, quem confia, isso é um alicerce principal do caminhar em Cristo. Confiar. E quem confia em Deus sabe que ele tem consolo para os que choram. Quem verdadeiramente confia em Deus sabe disso que eu estou dizendo. Que Deus tem consolo para os que choram. Deus nunca nos desampara. Quem confia e quem conhece o nosso Deus entende com o coração isso que eu estou dizendo. Deus nunca nos desampara. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho maravilhoso isso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Num mundo onde aprendemos desde pequenos, desde a mais tenra idade, que tudo tem que ser tomado pela força. Só o forte sobrevive, só os brutos conquistam. Isso a gente aprende desde pequeno. É a lei do mais forte que prevalece, do mais bruto, do que tem mais força. Isso nos é ensinado, nos é passado desde a mais tenra idade. Só que agora vem Jesus e nos dá mostras de que vivemos num mundo mentiroso. Jesus vem e contradiz toda essa lógica que vem sendo instilada em nós desde a mais tenra idade. Jesus vem e contraria tudo isso. Jesus vem e nos dá mostras de que vivemos num mundo mentiroso, onde a lógica da vida é tida como errada. A lógica da vida é tida como errada. E a lógica da antivida, que é um caminho de morte, é tida como caminho correto. Esse é o nosso planeta. Aquilo que é caminho de morte, o ser humano valoriza como caminho de vida. E aquilo que é caminho de vida, segundo Jesus Cristo, segundo Deus, nós humanos
temos como caminho de morte, como caminho errado, como caminho equivocado. Só os fortes sobrevivem, os mais capacitados. Só os brutos conseguem conquistar. Isso é o que nos é ensinado ao longo de toda a nossa vida. Só que Jesus vem e muda essa ordem. Ele vem e diz: vocês estão enganados. Bem-aventurados os mansos. Os mansos. Porque eles, sim, os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos, não os brutos, os mais fortes. Esse sistema vigente no planeta Terra, ele nos ensina, ou melhor, ele nos doutrina isso. Ele nos doutrina a caminhar por caminhos completamente equivocados. Ao contrário do que Jesus chama de vida. Esse sistema que impera no planeta Terra, ele nos doutrina. É uma doutrina, ele nos ensina a caminhar por caminhos completamente equivocados. Eu preciso que você pense a respeito disso. E observe o dia a dia. Observe o nosso dia a dia, o nosso caminhar nesse planeta. O sistema, ele nos conduz a caminhos equivocados, caminhos de morte, que são contrários ao que Jesus chama de vida. Contrários. E, consequentemente, a gente passa a vida andando por caminhos tortos. E pior, a gente acredita que esses caminhos tortos são caminhos de luz. E não são. São caminhos de morte. Essa doutrinação do sistema nos conduz a tantos caminhos tortos. A tantos caminhos tortos. Quantos caminhos tortos eu e você já percorremos nesse planeta? E acreditávamos serem esses caminhos de luz. Esse sistema que impera no planeta Terra é maligno. Eu quero fazer uma ilustração sobre isso que estamos dizendo. Provérbios 14, 12. Abra lá, Provérbios 14, 12. Observa o que diz aqui. Há caminho que ao homem parece direito. Sim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A gente se ilude com muita facilidade. A gente é facilmente iludido por essas milhões de miragens que nos são apresentadas dia após dia, a todo instante. E a gente acredita. Que esses caminhos são caminhos de vida. O ser humano se ilude muito fácil. Mas ao final, boa parte desses caminhos que a gente acha que é caminho de vida, na realidade é caminho de morte. Caminho de morte. O sistema nos orienta. Olha, se o teu coração sente paz, então prossegue. Satisfaça o desejo do seu coração. O coração é apto para discernir o que é bom e o que é mal. Se o seu coração sentir paz, prossiga.
Olha o que Jeremias diz a respeito do nosso coração. Abra lá, Jeremias 17, versículo 9, apenas para ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ficou chocado? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Além de enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? De forma que o nosso coração, enganoso como é, mentiroso, perverso, conduz o homem a muitos caminhos equivocados. Caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Portanto, a nossa confiança tem que estar alicerçada no nosso Deus. É Deus que tem que nos conduzir pela estrada dessa vida. Não é o nosso coração. Não é aquilo que eu acho. Não. Temos que conhecer, confiar em Deus. Precisamos, como discípulos, nos assentarmos aos pés do Mestre e aprendermos da luz que é Jesus. Precisamos aprender qual a vontade perfeita de Jesus. Precisamos aprender de Jesus. E baseado no que Jesus tem como caminho de vida, baseados em Jesus devemos caminhar. Devemos andar pelo caminho da vida proposto por Jesus. É Jesus que sabe, quem sabe, qual é o caminho de vida e qual é o caminho de morte. Somente Jesus é apto para discernir caminho de vida e caminho de morte. Portanto, precisamos aprender de Jesus o que é vida. E precisamos aprender de Jesus o que é morte. E caminharmos na vida que Jesus propõe. O sistema nos conduz a caminhos equivocados, errôneos, que muitas vezes a gente acredita, sente paz. Estou sentindo paz nesse caminho. Meu coração sentiu paz. Então eu vou prosseguir nesse caminho. Mas o coração é enganoso, mentiroso. Coração enganoso, mentiroso, nos conduz a caminhos de morte e nos faz crer que são caminhos de vida. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso aprender de Jesus. Pois nós vivemos num mundo mentiroso e ao contrário em tudo. Esse mundo é mentiroso. Esse mundo é um mundo no avesso. É ao contrário. O que para Deus é vida, reputamos por morte. O que para Deus é morte, reputamos por vida. Tem caminho que parece bom,
mas ao final é caminho de morte, e enganoso é o coração. Portanto, o que tem que nos nortear nesse planeta é Jesus Cristo. Somente os mansos herdam a terra, e não os mais fortes e belicosos. São os mansos que herdam a terra e não os mais fortes, não os belicosos. Somente os mansos conseguem viver a paz possível nesse planeta. Guarde bem isso. Somente os mansos conseguem viver a paz possível nesse planeta. E serão os mansos que herdarão a terra no advento do governo de Cristo. Serão os mansos. Mas só quem verdadeiramente confia em Deus, como eu disse no começo da minha exposição, entenderá esses ensinamentos de Jesus. Porque eles estão tão distantes da nossa realidade cotidiana, a gente está tão contaminado por tanta imundície, tanto doutrinamento errado, que somente pelo Espírito de Deus a gente consegue entender tudo isso que Jesus está nos dizendo. Entender verdadeiramente, eu digo. Muitas pessoas até estão convencidas desses conceitos, mas ainda não entenderam verdadeiramente as implicações de tudo isso que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E fome e sede de justiça devemos aqueles que têm fome e sede de justiça, e não de justicismo. Veja bem o que está sendo dito aqui. É fome e sede de justiça, e não de justicismo. Não da minha justiça própria. Tem gente que confunde isso. O texto nos fala que devemos ter fome e sede de justiça de Deus. De Deus. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. E de ver a justiça de Deus imperando. E não a justiça dos homens ou a minha justiça própria. As pessoas confundem muito as coisas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus, porque eles serão fartos. É justiça de Deus e não aquilo que eu acho correto. Não a minha justiça. Aquilo que eu acho que é certo e aquilo que eu acho errado. Não. Eu tenho que ter fome e sede de justiça, mesmo que essa justiça de Deus seja contra mim. Que ela ponha o dedo na minha cara e aponte o meu erro. Mesmo que a justiça de Deus venha para me confrontar e, consequentemente, me fazer mudar as rotas da minha vida, mesmo que a justiça de Deus, a princípio, me seja dolorosa, eu tenho que ter sede de que a justiça, sim, de Deus seja manifesta, seja executada, e não o meu dodói, o meu mimimi. Que a justiça de Deus prevaleça sobre tudo aquilo que eu acho certo e errado. Eu não sei nada. O que é o homem? O que é o homem? O que é essa infinidade
ínfima, insignificante sabedoria do homem perto da sabedoria e justiça de Deus. É a justiça de Deus acima de tudo, ainda que ela me seja dolorosa. É a justiça de Deus que tem que prevalecer e não o meu mimizinho. Não. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para alcançar misericórdia é necessário ser misericordioso. Para alcançar misericórdia é necessário ser misericordioso. É um contrassenso pensar de forma diferente. Como eu disse, muitas pessoas entendem isso com o intelecto, mas não entendem isso no mais íntimo do seu ser e, consequentemente, não praticam. Não tem como receber misericórdia se você não for misericordioso. Eu já vos alertei e volto a alertar. Somente quem confia verdadeiramente em Deus, somente quem verdadeiramente está aos pés do Mestre, consegue entender com o mais íntimo do ser esses ensinamentos. Porque a gente está tão distante, a gente vem sendo doutrinado por esse sistema de forma tão errônea. A gente está tão distante de Jesus, daquilo que Jesus tem como caminho de vida, que se a gente não fizer uma profunda reflexão, se a gente verdadeiramente não se esvaziar de todo esse lixo que vem sendo derramado em nós, se a gente não começar a fazer um caminho de volta, jogando fora esses lixos, tudo que eu acho, os meus achismos, os meus mimimis, os meus dodóis, se eu não começar a me esvaziar de tudo isso, eu nunca vou conseguir trilhar esse caminho verdadeiramente. E vou ficar vivendo num limbo. Com o meu intelecto eu acredito em Deus, mas a minha vida dá um total testemunho contrário de tudo aquilo que Jesus ensina. Eu vou viver num limbo. E ninguém merece viver no limbo. Ninguém merece viver num limbo. Eu preciso começar a me esvaziar. Sentar aos pés do mestre. O discípulo tem que chegar pertinho do mestre. Tá perto, tá questionando, tá interrogando, tá chorando aqui, mas no pé do mestre. Pedindo para que o mestre explique as subjetividades da parábola que ele acabou de proferir para as multidões. Jesus proferia parábolas para as multidões, mas era para os discípulos que ele explicava de forma mais minuciosa. Eu preciso fazer esse caminho e nesse caminho começar a me despojar desses entulhos que abundantemente habitam em nós. Eu tenho que entender que eu fui enganado praticamente a minha vida toda por esse sistema satânico e satanizador. É doído você se olhar no espelho e, de certa forma, entender que você foi um palhaço, uma marionete do sistema. Isso dói. O cabra, o sujeito, o homem ou a mulher tem que ter muita coragem
para enfrentar essa realidade e admitir que foi uma marionete, um palhaço desse sistema satânico e satanizador. Dói você descobrir que a maioria das suas convicções é equivocada. A maioria das minhas convicções que eu adquiri ao longo da vida, eu vim a descobrir que eram nada perante Deus. Isso doeu muito. E ainda dói. Eu tive que reconhecer que eu fui um palhaço na mão desse sistema, uma marionete. E meu coração teve que estar disposto a reaprender a andar. Sim, acho uma boa analogia. Reaprender a andar, reaprender a respirar, reaprender a enxergar, reaprender a viver, reaprender a pensar, reaprender a discernir. Foi um choque. E venho tomando sucessivos choques à medida em que eu caminho na direção de Cristo. A luz vai iluminando as trevas e vai nos mostrando lixos e mais lixos que precisam ser removidos, porque aonde a luz chega, as trevas são manifestas. Elas ficam evidentes. E uma vez evidentes, temos que ter a coragem de rejeitá-las. É assim que precisamos caminhar. Precisamos da luz de Cristo para iluminar esse planeta tenebroso que está à nossa volta. A gente está cego, surdo e nu aqui nesse planeta. A única luz que brilha nesse planeta escuro é a luz de Cristo. E precisamos dessa luz para nos nortear. Que essa luz brilhe sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lhe confronte, me confronte e me mostre o caminho. Somente aí, somente nessa luz é que eu conseguirei caminhar pelo caminho da vida. Porque essa luz, quando ela brilha, fica tudo manifesto. Tudo é manifesto diante da luz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Acho maravilhoso isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles, e somente eles, verão a Deus. Limpo de coração, sincero de coração. Jesus nos chama a uma vida de sinceridade, de limpeza. Eu preciso ter o coração limpo. Isso não quer dizer que eu preciso ser um idiota. Não. Tem nada a ver com idiotice. Eu preciso ser limpo. Limpo de coração. Posso até me irar, sim. Mas não reter ódio, mágoa. Dentre as muitas implicações desse limpo de coração. Limpo de coração, sincero diante de Deus. Diante de Deus, os nossos teatros não são nada. Eu consigo teatralizar, será que é essa a palavra? Eu consigo, melhor dizendo, promover teatros aqui nesse planeta. Eu consigo usar muitas máscaras.
E eu até engano o meu semelhante. Muitas vezes eu engano até a mim mesmo. Mas Deus a gente não engana. Os nossos teatros não significam nada diante do reino espiritual e principalmente diante de Deus. Jesus nos chama a uma vida de sinceridade diante de Deus, diante dos homens e diante de mim mesmo, de mim para mim mesmo. Coração limpo, sincero. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele ente que é o ente da paz, aonde ele chega, aonde ele pisa, ele promove a paz, a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores. Você consegue perceber como os ensinamentos de Jesus são todos contrários a essa lógica imunda desse sistema imundo, satânico e satanizador que impera no meio de nós. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que carregam a paz por onde quer que eles passem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Por causa da justiça, mas é a justiça de Deus, não a minha justiça. Bem-aventurados os que sofrem, ou choram, ou são perseguidos por causa da justiça de Deus. Eu vou repetir. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, ou os que são perseguidos por causa da justiça de Deus, ou por fazerem a vontade de Deus. É a vontade e a justiça de Deus. Não tem nada a ver com o sofrimento, que é fruto das minhas beiçadas, das minhas justiças próprias, do meu justicismo. Eu preciso que isso fique bem claro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido em virtude da justiça de Deus, em virtude do amor de Deus, é uma bênção. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu vou ler de novo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus, por causa de Deus. Exultai e alegrai-vos. É motivo de alegria sofrer perseguições pelo nome do nosso Senhor Jesus e pela sua justiça. Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo mundo que é de Deus é passível de ser caluniado, perseguido, vilipendiado.
A Bíblia, o Evangelho, está repleto de exemplos de homens que não foram valorizados, que não foram compreendidos, enquanto caminhavam por essa terra. Muitos foram decapitados, crucificados, exilados, açoitados, cuspidos, por causa da justiça de Deus. Só que bem-aventurado é o homem que padece pela justiça de Deus, que é vilipendiado por ser fiel a Deus. Importa que agrademos em primeiro lugar a Deus do que aos homens. E bem-aventurado é aquele que crê na justiça de Deus e vive em função da justiça de Deus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aqui pode ser que você não receba o devido reconhecimento. Sim, pode ser que você seja escrachado de muitas formas. Sim, e não venha aqui receber o devido reconhecimento. Mas o galardão nos céus é enorme. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Nós, aqueles que cremos verdadeiramente na justiça de Deus e cremos verdadeiramente nos caminhos de vida que Jesus nos propõe. Nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Aqui tem uma advertência para mim e para você. Para nada mais presta se ele for insípido, senão para ser lançado, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Interessante notar que o sal, sim, o sal, embora dê sabor aos alimentos, à comida, ele desaparece em meio a ela. Nós somos o sal da terra, vós sois o sal da terra. E esse sal é para dar sabor, sim, é para dar sabor nesse mundo insípido. Mas note que o sal, embora dê sabor ao alimento, ele desaparece em meio a ela. E repara que o sal, quando aparece exageradamente, ele estraga a comida. O sal que quer aparecer demais, ele estraga a comida. A comida fica horrorosa. O sal que é sal, ele dá sabor. Porém, ele não gosta de aparecer. Ele tem que ser assim. Essa é a função do sal. Dá sabor, mas ele desaparece em meio ao alimento. O sal que é sal, ele dá sabor, porém, ele não gosta de aparecer. Ele não gosta de fazer autopromoção. O cabra que quer ser sal, o cabra que verdadeiramente é sal, ele não faz autopromoção. Eu sou o super sal, o super ungido. Hoje é o dia das bênçãos, porque vai estar o apóstolo, ou seja lá qual for o líder espiritual, porque aonde esse cara está, os milagres acontecem. Essa autopromoção vã, a quarta da libertação, a quinta da cura, a sexta de não sei o quê, as 12 quartas-feiras, porque tem o suposto super sal. Sim, a sombra de Pedro curava.
Um lenço de Paulo promovia a cura. Por onde esses homens passavam, milagres aconteciam, curas eram realizadas, sim, mas nenhum deles usava o título de super sal. Eram homens humildes, que reconheciam que todo o poder provinha de Deus. E se Deus não realizasse o milagre, ele, o super sal, também não conseguiria realizar nada. Portanto, não dava para orquestrar nada. Nada era orquestrado. A super quarta-feira, a super sexta, a super campanha, nada disso era orquestrado por esses verdadeiros homens de Deus. Observe o Evangelho. Você vê inúmeras maneiras que as curas aconteciam. Cada um era curado de um jeito. Cada um recebia um tratamento diferente de Jesus. O mesmo problema era tratado de formas diferentes pelo Mestre. Aparentemente o mesmo problema, problemas semelhantes eram tratados de formas diferentes. Eram tratados de formas diferentes pelo Mestre, pelos apóstolos de Jesus, por Paulo. Porque, embora sejamos todos iguais, somos completamente diferentes uns dos outros, de forma que Jesus nunca tratou o seu povo em escala industrial. Tudo dentro de um saco só, faz essa mandinga que põe todo mundo dentro de um... Todo mundo que tem depressão, amarra dentro de um saco e faz essa mandinga aqui, que vai todo mundo ser curado. Não, uma depressão é fruto de uma coisa, outra depressão é fruto de um outro episódio, outra depressão aqui é fruto de uma outra percepção, de forma que tudo é depressão, mas cada uma com suas subjetividades e cada uma necessitava de uma forma adequada de tratamento, uma atenção diferenciada do Mestre. Deus pode curar tudo e todos, mas nada é orquestrado. O super sal, eu sou o super sal, a propaganda em torno do super sal. Não, nós somos chamados de sal da terra para darmos sabor a esse planeta. Mas também desaparecermos, de certa forma, em meio a esse planeta, nos misturarmos e darmos sabor, sem autoproclamação, sem estrelismos. É a luz de Deus que tem que brilhar. É a luz de Deus que tem que brilhar e não a luz do homem. Vós sois a luz do mundo. Pode ver que intimamente os versículos estão dizendo a mesma coisa. Tá? Vós sois a luz do mundo. Além de sal, ele utiliza da analogia do sal e depois ele faz uma analogia, se utiliza da analogia da luz. Luz em analogia, sal em analogia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem é luz brilha. Não brilho de homem, não, não.
A luz de Deus é que tem que brilhar e não os nossos estrelismos. Eu sou o super sal, a super luz, o milagre reside em mim. Não, o milagre reside em Cristo Jesus, sem orquestração. Sem orquestração. Quem é luz brilha naturalmente. Quem é luz brilha naturalmente. E é fácil de reconhecer. Não tem forçação de barra. Não tem estrelismo. Eu preciso que vocês comecem a perceber esses padrões abundantes em nosso meio. Super sal, super luz. Não, a honra tem que ser sempre do mestre. A luz é de Jesus. A honra tem que ser dada única e exclusivamente para Deus. E Deus é quem sabe a hora certa de fazer isso ou aquilo. Não sou eu, homem, que consigo orquestrar. A capacidade de orquestrar não está em mim. Eu sou somente um vaso. A luz que brilha é a luz de Jesus. É essa que tem que brilhar e não o meu estrelismo. Quem é luz brilha naturalmente. Guarde isso. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não tem forçação de barra, não adianta forçar a barra. E o que eu vejo hoje é muita forçação de barra. Paulo não forçava a barra. Leia as cartas de Paulo, leia aqui os evangelhos e observe. Os discípulos, os apóstolos não forçavam a barra, eles não orquestravam nada. Os profetas do Velho Testamento não orquestravam nada. Eles viviam debaixo da orientação de Deus. Quem é luz brilha naturalmente. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, para esconder. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem é luz? A luz veio para brilhar. A luz de Deus veio para brilhar. Eu tenho que refletir a luz de Cristo. E Jesus não dá essa luz, não manifesta essa luz para ser apagada, para ser essa luz para ser colocada debaixo de um cesto, não. Essa luz tem que brilhar e iluminar o mundo. A luz de Jesus veio e é manifesta em nós que verdadeiramente cremos, que verdadeiramente obedecemos. Ela vem para iluminar esse planeta tenebroso, para iluminar aqueles que estão em trevas, que estão doentes, que estão enfermos. A luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz de Cristo que tem que brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz. A luz que vem de Cristo. E que me faz ser um ente de luz. A luz vem de Cristo e me torna um iluminado por Cristo. E essa luz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Repara que está tudo intimamente ligado. Assim resplandeça a vossa luz, a luz de Cristo concedida a nós, diante dos homens,
para que esses homens vejam as vossas boas obras, os frutos. É pelo fruto que você conhece a árvore. Não tem forçação de barra. Você não vê o pé de goiaba forçando a barra para nascer uma goiaba. A goiaba nasce sem forçação de barra. Se essa árvore for bem regada, for uma boa árvore, plantada junto aos ribeiros, se for um discípulo que está perto do mestre, que está aos pés do mestre, que é íntimo do mestre, não precisa forçar a barra, os frutos brotarão naturalmente. E esses frutos serão objetos de observação dos homens. Que bom fruto dá essa árvore. Todo mundo quer um fruto bom para se alimentar. Quando você sabe que determinada árvore produz um fruto saudável, um fruto saboroso, rico em nutrientes, quando você tem conhecimento disso, você fica ávido por esse alimento, por se alimentar desse fruto, porque você sabe que esse fruto trará bênçãos para a sua vida. De forma que o verdadeiro homem de Deus, quando produz excelentes frutos, sem forçação de barra, sem teatro, sem ser o super sal, de forma que quando esses frutos de Jesus Cristo, bons frutos, são notados, eles passam a transformar a vida de muita gente. Esses frutos, esses bons frutos, alimentarão muitas almas. Essa luz iluminará muitas pessoas. Esse sal dará sabor a muitas vidas. Vidas serão alimentadas, iluminadas. Por esses entes de luz, por esses verdadeiros servos do Senhor Jesus. Que a minha vida e a sua vida seja uma fonte inesgotável de luz de Cristo, de frutos de Cristo. Que sejamos bênçãos, por onde quer que venhamos a passar. Que venhamos a pacificar os ambientes. Que venhamos a encher de amor todos os ambientes em que estivermos, em que passarmos. Assim também a nossa luz, a vossa luz, deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Que eles sejam iluminados pela luz de Cristo que brilha através de mim e através de você. Como quando somos de Deus, damos frutos de Deus. Quando somos de Deus, damos frutos de Deus, e pelos frutos conhecereis a árvores. Conhecereis a árvore. Quando a luz que é de Deus brilha através de um homem, guarde bem, quando a luz que é de Deus brilha através de um homem, os frutos desse homem falarão por ele. Precisa forçar a barra. Os frutos desse homem falarão por ele. E esses frutos sempre glorificarão
a Deus. Esses frutos, essa luz, nunca glorificará o homem, nunca me glorificará, sempre glorificará a Deus. Esses frutos levarão o meu irmão a glorificar a Deus. Essa luz iluminará o meu semelhante, o meu irmão, e ele glorificará a Deus. Nunca a mim mesmo. Eu sou poeira, eu sou só o vaso. A luz é dele, o fruto procede dele. É a Deus que esses frutos glorificarão. Guarde bem isso. Jamais será o homem o objeto de glorificação e exaltação. Embora, infelizmente, o comum hoje em dia é vermos homens sendo exaltados e homens aceitando adoração. Isso é o mais comum hoje. Homens aceitando ser exaltados, serem exaltados, e homens aceitando adoração. Isso é de uma malignidade sem nome. A luz é de Cristo. Cristo é a luz. Cristo é a luz. Tudo vem dele, tudo é dele. O homem nada é, ele é apenas um instrumento. Repare, a proposta ousada desse sermão. Você consegue perceber a ousadia da proposta desse sermão? Proposta essa que visa nos colocar, nos alicerçar no caminho, no verdadeiro caminho da vida. Você percebe essa proposta nesse sermão? Esse sermão visa nos colocar, nos alicerçar no caminho verdadeiro, da vida verdadeira, que Deus chama de vida. Esse sermão que acabamos de ler e continuaremos no próximo vídeo, visa nos tirar dessa mecânica mentirosa e contrária aos caminhos da vida propostos por Deus. Esse sermão quer nos arrancar dessa mentira, nos arrancar desse caminho mentiroso e nos colocar no caminho da vida. Essa é a proposta ousada desse Sermão da Montanha, que visa também abrir principalmente e, sobretudo, abrir os nossos olhos. Sim, abrir os nossos olhos, a nossa percepção, no sentido de percebermos que esse mundo, esse sistema que rege o planeta, é todo ao contrário daquilo que Deus chama de vida. Perceba isso, observe o mundo ao seu redor. Você perceberá facilmente que esse sistema é todo ao contrário daquilo que Deus chama de vida. E esse Sermão da Montanha quer nos resgatar desse caminho mentiroso, contrário à vida. Esse sermão nos convida a andar na verdadeira luz. Esse sermão, meu cachorro disparou aqui, se você estiver ouvindo. Ele chama Bob. Esse sermão nos convida a andar na verdadeira luz. Tirar a nossa vida desses caminhos de trevas, e nos convida a andar na verdadeira luz. É um convite para sermos diferentes e agirmos de forma diferente e de forma contrária
ao curso desse mundo. É muito ousado esse sermão. Ele é um convite. Ele é um convite para sermos diferentes de tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que é mentira. E agirmos de forma diferente. Precisamos agir de forma contrária do curso desse mundo, ao que esse planeta nos propõe. É um convite muito ousado. Aqui já está, eu não sei se você percebeu, mas aqui já está sendo nos oferecida a cruz de Cristo. Já é um convite para a cruz de Cristo. A caminhar fora desses caminhos de morte propostos pelo planeta Terra, por esse sistema satânico e satanizador. Aqui já está sendo nos oferecida a cruz de Cristo. Cruz! Essa que é morte para o incrédulo. Cruz que é morte para o incrédulo, mas é vida. Guarde bem, é vida para os que creem e que hão de herdar a vida eterna. A cruz é morte para o incrédulo, morte, mas é vida para os que creem, para aqueles que hão de herdar a vida eterna. O que parece ser maldição, a cruz, na realidade é vitória e é vida para todo aquele que crê. Esse é o convite. O convite de Jesus já está muito claro para mim aqui. Convite de cruz. A cruz já está nos sendo oferecida aqui. Cabe a mim aceitar esse convite ou não. Eu sugiro que você aceite e passe a viver o caminho de vida, aquilo que Deus chama de vida. Mudemos para ontem, rapidamente, o quanto antes mudemos. Saiamos desse caminho de morte que o sistema chama de vida, mas que na realidade é caminho de morte. Saiamos desse caminho de morte e nos coloquemos no caminho de vida. Aquilo que Deus chama de vida. Passemos da morte para a vida. Portanto, Jesus é vida. Jesus sabe o que é vida. Somente Ele é apto para nos ensinar o que é vida. Creiamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de forma humilde e submissa, e nos cheguemos cada vez mais próximos ao Mestre, convívio íntimo com o nosso Pai. E Ele nos ensinará todas as coisas. Ele iluminará o nosso caminho. Ele nos guiará por esse planeta tenebroso e nos dará a vida eterna, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe a todos.